Mas é bom, né? Matar a saudade, né? Mas eu ataquei, atacou assim, ficou... Olá, internautas! Estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara. Aqui comigo a professora de Física pela Universidade Federal do Paraná, uma das fundadoras do PT em Joinville, no estado de Santa Catarina, em 1980, e Ideli Salvati. Foi a primeira mulher eleita senadora do estado de Santa Catarina em 2002. Foi também líder da bancada do PT no Senado em 2006 e várias oportunidades mais, líder do governo no Congresso em 2009, ministra da Pesca e Aquicultura, da Secretaria de Relações Institucionais e da Secretaria de Direitos Humanos nos governos Dilma Rousseff. Prazer muito grande tê-la conosco. Prazer é meu, prazer falar com a grande audiência que o Facebook do PT na Câmara tem. Vamos lá, gente, antes da gente iniciar o bate-papo, vamos curtir, vamos comentar, dizer de onde você está nos acompanhando e também fazer perguntas, né, senadora? Sobre o que vocês realmente querem saber, né? Abaixo os fake news. Bom, antes da gente começar, Ideli, nós vamos... Eu separei uma coisa aqui bem interessante e vou, assim, tentar ler alguns trechos do Instituto Lula, que a gente fica muito emocionada. São 30 dias de resistência, né? A esperança do povo está presa. Completam-se 30 dias que estou aqui aguardando que o Moro e o TRF4 digam qual crime eu cometi. Não sei se os acusadores dormem com a consciência tranquila que eu durmo. A minha tranquilidade é porque eu tenho vocês. Quem escreveu foi o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No instante em que o helicóptero que levava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pousou na cobertura da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, ficou evidente que seus acusadores prendiam não apenas uma pessoa. Sob alegações falsas, prendiam a esperança de boa parte do povo brasileiro. Em dias melhores, as bombas dispersadas contra as pessoas que aguardavam Lula para apoiá-lo nesse momento difícil eram mais um sinal de que o plano midiático contra Lula não tinha dado certo. Lula ficou 4 dias sem ver a luz do sol. Em uma cela limitada à luz artificial, com vista apenas para a parte interna do prédio que o detém, o ex-presidente assistiria a horas passarem sem saber se do lado de fora fazia dia ou noite. Não fossem os pontuais coros de bom dia, boa tarde, boa noite, entoados por milhares de apoiadores, dia após dia, a 900 metros das paredes que o confinavam. As condições para banho de sol de Lula só foram regularizadas na Polícia Federal uma semana após sua prisão, quando os termômetros marcavam 15 graus em Curitiba. Naquela data, uma chuva incômoda caía sem trégua. As barracas do acampamento Lula Livre, nos arredores da Polícia Federal, eram cobertas por lonas pretas que cortavam o vento gelado da capital paranaense e abrigavam acampados de todo o país, a maioria deles estranha ao frio curitibano. Seria a segunda oportunidade de Lula, recluso há 7 dias, ver o dia lá fora. E o ex-presidente da República não hesitou, seguiu para o pátio, onde caminharia em círculos sobre a chuva por 1 hora e 10 minutos. Essa, senadora Ideli, é a segunda vez que Lula enfrenta a arbitrariedade de uma prisão política, primeira durante a ditadura militar. Desta vez, aos 72 anos, precisa responder ao neto Arthur, de apenas 6 perguntas difíceis sobre quando ele volta. As visitas da família foram durante boa parte do tempo realizadas, mas várias pessoas ficaram de fora. E foi muito triste a gente ver tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal a gente aqui, como profissional da comunicação, né? Lutando também, né? Tentando passar da melhor maneira possível as informações verdadeiras, coibindo esses fake news. Daí, a minha ideia da gente iniciar esse bate-papo, senadora, da gente ver um vídeo maravilhoso que o PT publicou na página do Facebook do PT hoje, dia 7 de maio, sobre toda essa mobilização. Realmente um vídeo muito emocionante que fala sobre os 30 dias de resistência, essa injustiça, a liberdade de Lula e a democracia brasileira. Vamos lá, Ligeirinho, vamos acompanhar. Não adianta tentar acabar tal e com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês.
Enquanto Lula estiver aí, nós também vamos estar. Porque nossa pauta é Lula livre. Eu acho que por um presidente que fez tudo pelo Brasil, a gente nunca vai passar sacrifício em lugar nenhum. Hoje ele mais é uma pessoa, é uma ideia pro povo brasileiro. Ele virou uma ideia e a gente se identifica com essa ideia. Lula livre! Lula livre! Lula livre! É uma pessoa que luta, lutou e luta, ele vai ser ele, Lula. E nós vamos até quanto, porque é uma vitória. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Enquanto os golpistas tentam tirar Lula das pesquisas, que está em primeiro lugar, tentam tirar das eleições de 2018, Lula continua nos braços do povo. É isso aí que a gente viu e é isso que a gente acompanha diariamente, não só no Brasil e no mundo. E deixa eu falar um pouquinho, assim, primeiro da parte do sentimento, né? Porque se você pega as imagens, você pega as declarações, são pessoas que sempre estiveram no principal objetivo do presidente Lula, né? Ele não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que ele deixou muito claro de que ele, como presidente, governaria para todos, como não poderia deixar de ser, mas teria como prioridade aqueles que mais precisam. Porque é óbvio, né? É óbvio, uma pessoa que tem toda a facilidade na vida, ou seja, nasceu em berço de ouro, teve todas as condições, entende, de infância, com toda a assistência, todo o cuidado, toda escola particular, entende, assistência de saúde de primeira, teve todas as oportunidades de fazer vários complementos à sua educação. Uma pessoa desta, ela não pode entender o que é que significa para um favelado poder ver o seu filho chegar numa universidade, né? Essa pessoa, ela não consegue entender, ela não consegue ter a dimensão do que é que significa a oportunidade para os que foram excluídos, né, durante séculos. Então, é por isso que a emoção, entende, que aparece nas manifestações dos mais humildes, daqueles que sempre foram esquecidos, está muito presente nas manifestações, né, de apoio e de resistência. Quando você vê uma senhora, entende, já de uma certa idade, e dizer que enquanto ele estiver aqui nós vamos estar, enquanto a gente não tirar ele da cadeia nós não vamos sair daqui também, entende? Porque toda a expectativa de melhora de vida, de expectativa de oportunidade para uma parte significativa da população brasileira está exatamente naquilo que se implementou, naquilo que se fez durante o período do governo Lula e do governo Dilma, né? E é sempre bom lembrar, entende, que você não consegue entender a sociedade brasileira, você não consegue entender, inclusive, essa reação fascista de segmentos que vem com aquela conversa mole, porque assim, eu digo que é conversa mole essa história de meritocracia.
Meritocracia é o cacete, tem que dizer assim, entende? Tem que ser claro, porque quem nasce em berço de ouro tem todas as oportunidades, entendeu? Como é que ele vai se vangloriar de que passou no concurso, de que por mérito? Entende? Mérito tem aquele que teve toda a diversidade, que não teve oportunidade, se ele consegue acessar a um posto, a um cargo, a um concurso, a uma vaga, entende? E quando você tem políticas públicas que permite, entende, alargar a possibilidade, aí você pode, obviamente, fazer algum tipo de discussão, né? E foi interessantíssimo, né? Porque quando veio a questão das cotas, do ProUni, de viabilizar, né, a oportunidade para o pessoal de escola pública, todos diziam assim, isso vai rebaixar a educação, isso vai fazer com que o nível caia, etc. e tal. E aí você vê, né, na sequência das políticas públicas de inclusão, de cotas, de ProUni, de FIES e tal, aí nos exames quais eram os primeiros colocados? Os primeiros colocados, os mais bem avaliados, eram exatamente os frutos das políticas públicas de inclusão. Até porque, para um filhinho de papai, você estudar numa universidade, né, de gabarito, pública, entende, das mais conceituadas, isso daí é algo a mais. Agora, para um pobre, entende, um excluído, um afrodescendente, uma pessoa que veio, entende, de uma condição de miséria, se ela tem essa oportunidade, ela não larga nunca. E talvez o maior retrato da sociedade brasileira é aquele estudo, né, que a Oxfam divulgou, que aqui no Brasil nós temos 6 pessoas. 6. Quer contar? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6. É 6 pessoas que têm o equivalente à riqueza da metade da população brasileira. Absurdo, né? Metade da população brasileira consegue produzir através, entende, do seu trabalho, entende, do seu investimento, o equivalente à riqueza de apenas 6 brasileiros. 6. Então, um país que tem uma concentração de renda, que tem uma estrutura corrupta, porque corrupção é isso. Isso é que é corrupção, entende? Um sistema que permite que 6 pessoas tenham apenas 6 pessoas apenas tenham o equivalente a 100 milhões. Existe algo mais corrupto do que um sistema que permite, consagra e mantém essa estrutura de concentração de renda? Então, essa resistência, essa esperança que está presa, aprisionada numa solitária. E é importante as pessoas terem a dimensão, entende? Porque o Lula é um preso político que está numa solitária. Agora a juíza andou dando uma flexibilizadinha, né? E eu acho que isso muito se deve à reação, inclusive quando finalmente o presidente da Câmara, o Poder Legislativo, ao ter sido afrontado pela decisão da juíza de não permitir a entrada da comissão, né, parlamentar, que amanhã vai estar lá. Vai estar lá, né? Vai estar lá. Porque, entende? Sabe, aqui no Brasil está tudo invertido. O juiz de primeira instância manda no Supremo, né? A juíza de primeira instância decide aquilo que está estabelecido na Constituição, que é prerrogativa do Poder Legislativo, ou seja, ela manda na Câmara, entende? O outro manda no Supremo. Então nós estamos com tudo virado, né? Tá tudo virado. Tá tudo de cabeça para baixo. De cabeça para baixo, né? Tá tudo no avesso do avesso. Então é muito importante, né, que esta resistência, desta esperança que está aprisionada lá e você mesmo comentou, né? Eles fazem, batem, não tem candidato. Não tem. Eles não têm alternativa. Eles se juntam, fazem reunião secreta, entendeu? Do Fernando Henrique com o Temer e tal, mas qual é o candidato deles? Qual é efetivamente o candidato? Qual é o projeto? Qual é o projeto? Entende? O povo brasileiro tem candidato e tem projeto, né? E está lá preso. E por isso é que a resistência, eu não tenho a menor dúvida, ela vai se manter, ela vai continuar. E nós temos, obviamente, a expectativa de que de uma vez por todas as coisas sejam postas no lugar, que o Supremo, eu até fiquei com vontade de tirar foto. Tem uma exposição aqui no corredor, né, que sai próximo da taquigrafia.
e tem uma fotografia das Cortes Supremas. Entende? Assim, todos os emperequetados com, né, coisas de renda e cheio de perucas e tal. Olha, eu vou dizer para vocês, às vezes a gente vê os posicionamentos de determinados membros, entende, das tais Cortes Supremas, que não tem diferença nenhuma daquela fotografia. Entende? Eu acho que até valia a pena vocês irem lá buscar para botar aqui, ó. As Cortes Supremas estão muito parecidas com a de 2, 3 séculos atrás, entende? Então, realmente, se você vê os comentários de um dos ministros, entende, colocando de que o Supremo tem a prerrogativa de decidir pelo anseio da maioria. Vá se candidatar, entende? Vá pedir voto, vá deixar de ser vitalício, que aliás é um absurdo. Nós temos 2 absurdos, entendeu? O cara entra com 50 e poucos anos para ser ministro e vai ficar como ministro 20, 25 anos. Não tem que prestar conta a ninguém, não tem que se submeter, entende? A avaliação de ninguém. Então, vamos ter mandatos, entende, com períodos fixos, vamos acabar, porque é só no Brasil, nós estamos cheios de jabuticaba, né? O único país no mundo que a transmissão de julgamento é feita pela TV, né? Isso, e subordinada, sujeita, né? Não é só televisionada. É que, como disse um dos ministros, tem uma terceira turma do Supremo, né, que se senta lá na Globo News, né? Então a Globo se dá o direito de deliberar, de pressionar, de ameaçar, de chantagear a Suprema Corte brasileira. Então, como eu disse, está tudo invertido, está tudo virado, entende? Eu acho que a gente tem expectativa de que de uma hora, né, isto se realinhe para o bem do Brasil, para o bem do povo brasileiro, para o bem das instituições, porque eu vou dizer uma coisa, né? É uma vergonha a gente receber a visita de um presidente de um país amigo, né? O presidente do Chile esteve aqui, se encontra com a presidenta ela não gosta que seja chamada de presidenta, né? Com a presidente do Supremo Tribunal Federal e pergunta para ela assim, o que acontece quando o Supremo falha? E a presidenta não sabe responder. Porque esta é a grande pergunta, entendeu? Que nós estamos vivendo, infelizmente, entendeu? Estão ocorrendo falhas no sistema judiciário brasileiro e é como já foi dito, né, por um grande pensador, de quando a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque quando você não tem mais, você, entende, fica sujeito à ditadura do judiciário, você não tem mais a quem recorrer, né? Então você não tem mais a quem buscar. E nós estamos na expectativa de que, de uma vez por todas, se realinhe, ou seja, o rabo pare de abanar o cachorro, ou seja, o juiz pare de mandar no Supremo, entende? Uma juíza pare de mandar no poder legislativo do Brasil, né? Então, a gente está nessa expectativa, então é uma resistência não só pela soltura da nossa esperança, entende? Pela liberdade do nosso presidente Lula, mas também é uma resistência frente a estes absurdos que o Brasil, infelizmente, está vivendo. Vamos mandar um alôzinho aqui para Claudomiro Ribeiro, em Jataí, Goiás, presente. Temos aqui também de Ribeirão Preto, São Paulo, Maria Aparecida Fernandes da Silva Cato. Cleide Farias de Medeiros mandou um monte de coraçãozinho, beijos, a gente agradece. Deixa eu ver, emoção, é só emoção, Terezinha de Jesus Santos, em função aí do vídeo. E vamos lá, vamos continuar curtindo, compartilhando, fazendo perguntas. Lembrando a você que chegou agora que esse é o programa Mulheres em Defesa da Democracia e por Direitos. Ao meu lado, Deli Salvati, sempre nossa senadora do PT, queridíssima. Vamos falar um pouquinho sobre a Dilma Rousseff, né? A Dilma tem a nossa presidenta eleita por mais de 50 milhões de brasileiros. 54 milhões de brasileiros. Tem feito aí um trabalho belíssimo, né? Ela no sábado, ela teve aqui, no sábado no Brasil, né, fórum no Reino Unido, um evento organizado por estudantes brasileiros no Reino Unido, e nessa conferência, sediada na London School of Economics, Dilma foi calorosamente recebida pelo público aos gritos de presidenta, presidenta.
denunciou a perseguição ao ex-presidente Lula, mantido preso político na Superintendência da Polícia Federal. A senhora trabalhou com ela, perto dela, conhece muito a Dilma Rousseff. Como é que a senhora avalia esse trabalho que vem sendo feito por ela? Bom, em primeiro lugar, a presidenta Dilma, ela está executando esta tarefa internacional, em primeiro lugar, porque ela reconhecidamente foi uma injustiçada. Porque uma pessoa honestíssima, reconhecida inclusive pelos adversários, né? Porque tiveram que inventar umas tais de pedaladas fiscais, entende, que não se sustenta, que não tem qualquer cabimento, que inclusive não é prevista como crime de responsabilidade, ou seja, utilizaram esse instrumento, ou seja, ela disse inclusive lá em Oxford, ela disse uma frase que utilizaram a lei para cometer o crime, né? Ou seja, ela foi retirada ilegalmente da presidência da República, inconstitucionalmente da presidência da República, portanto a retirada foi um golpe, foi um crime, e eles utilizaram, né? E aí é importante também dizer, com o aval de novo do Supremo Tribunal Federal, que tinha a prerrogativa de poder estabelecer, entende, o limite da barbaridade que estava sendo cometida, e também ficou na arquibancada assistindo, né, sem efetivamente entrar na defesa da Constituição brasileira, que é a prerrogativa do Supremo. O Supremo é o órgão máximo da defesa da Constituição brasileira. E eles, né, se omitiram, não atuaram, foram coniventes, né, parcela significativa do judiciário brasileiro foi conivente, né, com esta questão aí do crime, né, que foi cometido contra não só a presidenta, né, que foi retirada do cargo, mas também, eu diria, não só dos 54 milhões de votos que colocaram a presidenta Dilma no cargo, né, no cargo máximo do Brasil, mas também os que não votaram, porque quando você participa de um processo democrático, o reconhecimento do resultado eleitoral e o respeito ao resultado eleitoral é um respeito à totalidade dos votos, tanto dos que elegeram quanto dos que perderam. Até porque se você não respeita o resultado eleitoral e você comete um golpe de Estado como foi tramado, né, e executado no Brasil, todos os mais de quase 110 mil eleitores foram afrontados, né, porque isso ocorreu neste resultado eleitoral que deu a vitória à presidenta Dilma, mas poderia ter ocorrido, entende, também num outro tipo de resultado. Então, é por isso que os eleitores, de maneira geral, não apenas os eleitores da presidenta Dilma, foram aviltados, né, no seu direito de votar e ter o resultado eleitoral reconhecido e mantido. E a presidenta tem tido, né, esta atuação internacional. Eu tive a oportunidade, porque na época eu estava na Organização dos Estados Americanos, de acompanhar a agenda que ela fez nos Estados Unidos, né, em Washington, mas além disso ela tem ido a vários outros países. Ela teve uma participação extremamente importante na reunião na Argentina, né, onde várias autoridades internacionais estiveram presentes agora, né, no Reino Unido, e ela está percorrendo, ela está com esta tarefa. Aliás, esta é uma tarefa que eu não tenho dúvida foi combinada entre ela e o presidente Lula, porque o Lula, antes de ser ilegalmente inconstitucional preso, estava caminhando pelo Brasil, né? Estava com as caravanas, com a discussão dos problemas brasileiros, das perspectivas e das necessidades do Brasil e do seu povo, e a presidenta Dilma estava nitidamente, está nitidamente e coordenadamente, né, com o presidente Lula nessas atividades internacionais, porque ela, em primeiro lugar, é reconhecido mundialmente que foi um golpe,
é reconhecido internacionalmente que ela é uma pessoa honesta, que foi retirada para ser colocada uma quadrilha no lugar, né, para poder desmontar o país, entregar o país, né, a preço de banana, como estão fazendo com a Petrobras, com a Eletrobras, com as nossas terras, a água, né, que agora está aí a base de Alcântara, o nosso submarino, o nosso satélite, ou seja, eu tenho brincado assim, né, de maneira até dolorosa, né? A gente cuida, quem tem cuida da mãe, né? Porque eles estão entregando tudo. Né? Eles estão fazendo uma liquidação. Outro dia, numa reunião ali, preparando algumas atividades aí na questão da Petrobras, que a gente tem procurado dar uma mão, né? O pessoal diz assim, é uma verdadeira Black Friday. Ou seja, liquida tudo, né? Entrega tudo. Tudo a preço de banana. Tudo a preço de banana, entende? Então, aliás, nem preço de banana né? Porque a banana até não está tão baratinha assim. Né? Eles estão entregando mais barato do que a preço de banana. Pois é, depois desse golpe, né, um golpe parlamentar, que agora tem um desdobramento, né, um ataque ao Estado Democrático de Direito. Você agora há pouco falou sobre essas questões aí da Eletrobras, da Petrobras, nós vamos conversar justamente sobre isso aí. Né, o governo ilegítimo de Michel Temer causou aí estragos imensos ao país. Desemprego, miséria. Hoje, antes um pouquinho do nosso programa, eu estava fazendo uma pesquisa e estava vendo um vídeo seu enquanto senadora lá na ONU, falando sobre a iniciativa do presidente Lula, o reconhecimento quando o Brasil deixou de ser um país de miseráveis. Entendeu? O Lula tirou o Brasil do mapa da fome. O Lula e o Dilma tiraram. E eles, em menos de 3 anos... Dois, puseram de volta. Puseram de volta. O presidente, né, muito bem identificado como vampirão pela Paraíso do Tuiuti, né, ele conseguiu, agora, né, ele tem de vez em quando uns lances dos marqueteiros dele, né, vai lá no edifício que está, né, caído com pessoas mortas, desabrigados, entendeu? Não sei quem é que teve a brilhante ideia. Quando ele desmontou praticamente aquela parte do Minha Casa Minha Vida que era exatamente para atender esse tipo de gente, né? Pessoas que têm até 3 salários mínimos. Aí, demagogicamente, anuncia um reajustezinho, né? De merreca. Mais de 5%, mas tirou 300 mil famílias. Mas tirou milhares de pessoas, entende? Do Bolsa Família. Então, primeiro eles tiram e depois eles dão um pequeno, né? Uma merreca de reajuste que não recompõe sequer a inflação, né? Do período aí que ficou sem qualquer tipo de reajuste. Então, é importante também as pessoas terem um entendimento que o que eles estão fazendo em termos de Petrobras, em termos de Eletrobras, em termos, entende, de agora desmonte do Correio, né? Fecha agência, demite gente, desemprego, ou seja, acaba com o conteúdo nacional, desmonta pela segunda vez, né? Porque o primeiro desmonte da indústria naval foi pelos governos tucano, tá? E agora que também é meio tucano, né? Porque tem gente que diz assim que o Temer é laranja do Fernando Henrique. Ontem eu assisti uma entrevista e ele disse que ele não gosta desse negócio de esquerda, direita e centro, não. Mas se for colocar, ele anda do centro, mas tem muitos candidatos. Então o repórter perguntou a ele se ele vem como candidato. Ele ainda disse que não decidiu. Não decidiu, porque a popularidade dele anda grande, né? Então, acho que ele tem que fazer mais umas visitinhas aí pela rua, né? Pra ter aquela mala, né? Como é que é? Além deles terem as malas para carregar dinheiro, tem a mala para segurar, não vinha as pedradas, né? Que eles recebem aí pela rua. E então é importante as pessoas terem a dimensão de que este projeto de venda, de desmonte, de privatização, isto foi derrotado, porque isso era tema das nossas campanhas eleitorais. Foi assim em 2002, foi em 2006, foi em 2010, foi em 2014. Esse tema de desmonte, entende, de privatizar, isso foi 4 vezes derrotado nas eleições, nas urnas. Então, eles dão um golpe para poder fazer aquilo que as urnas, 4 vezes, durante 16 anos,
entende? A população disse que não era para fazer, a população não quer que isto seja feito. E eles estão fazendo num ritmo, né, num toque de caixa, e eu digo quase que assim, é a xepa da feira, né? Então tem que fazer rápido porque está acabando, né, o espaço, então eles estão fazendo a toque de caixa, esse desmonte todo. E uma boa parte da população, porque às vezes a população tem, até ela entender como que aquilo vai impactar o seu cotidiano, né, leva um pouquinho de tempo. Quando a gente fez toda a mobilização contra a reforma trabalhista, muita gente não entendeu e achou que não, até porque eles gastaram uma fábula, né, de propaganda, uma coisa... Propaganda, troca de cargos. E tudo, né, foi assim, o rolo compressor aqui foi absurdo, né? Então, as pessoas não conseguiam entender o que é isso, né, de você ter trabalho intermitente, como é que isso vai funcionar? E agora as pessoas estão entendendo. Porque você não tem mais carteira assinada. Acabou, foi rasgada. Ao não ter mais carteira assinada, você não tem mais os benefícios, entende? De seguro, de licença maternidade, né? Tratamento de saúde, se você sofre um acidente de trabalho. Tudo isso, e inclusive para a própria aposentadoria. Porque a reforma trabalhista, ela foi já uma meia reforma da Previdência. Porque se você não tem carteira assinada, se você não tem contribuição, você não vai se aposentar. Você não vai se aposentar. Entende? Não tem como se aposentar se você não teve a contribuição. Então, eles já fizeram parte da reforma da Previdência na reforma trabalhista. Né? E agora, uma boa parte, né? Eu acho que assim, no 1º de maio, nós tivemos 2 cenas chocantes. Né? 2 cenas chocantes. Foi o do incêndio, né? O desabamento lá do prédio, que inclusive tem muita gente comentando que aquele foi muito, né, digamos assim, estranho. Aliás, a gente tem vários acidentes estranhos, né, no país, né? É jato que cai, entende? É prédio que cai no 1º de maio e tal, parará. Então, foi o incêndio, né? Que aquilo ali, eu vi hoje um card muito interessante, porque assim, tem todo um debate a respeito dos prédios abandonados. O debate não é prédio abandonado, não. O debate é pessoas abandonadas. Pessoas que não têm, entende? Aonde estar, aonde dormir, aonde se abrigar, né? A si e a sua família. E a outra tragédia foram aquelas cenas no Engenheirão, lá no Rio de Janeiro. Um estádio de futebol lotado de pessoas numa expectativa para se inscrever. Eu acho que eram 5 mil vagas. Era muita gente. Eram 5 mil vagas. 5 mil. 5 mil vagas. Mas tinha ali pelo menos, entende? Umas 50 mil pessoas. E todo mundo feliz da vida. Achando, entendeu? Feliz da vida. Tem coisa mais, assim, assustadora do que um estádio de futebol lotado para se candidatar para algo que não chega sequer a 10% das vagas. E o seguinte, por um salário mínimo. A média. A média. Então, para mim, foram 2 cenas chocantes, entende? Que marcaram o 1º de maio, juntamente com as manifestações de resistência, né, de defesa da democracia brasileira, né, pela libertação do presidente Lula, que aconteceu em Curitiba, que a Globalp, né, disse que tinha 5 mil pessoas. Eu preciso dar umas aulas de matemática para eles, de aritmética, como é que a gente conta, né? Inclusive dá para a gente fazer, né, por 4 a 5 pessoas por metro quadrado, entende? Eles vão ter uma aulinha, né, para poder fazer o cálculo de pessoas que estão dentro de uma determinada área, né, num espaço como foi a praça lá de Curitiba. E então, as pessoas, muitas vezes, como eu estava dizendo, elas demoram um pouco para poder entender no seu cotidiano, né? Eu acho que uma parte já entendeu o desmonte da Petrobras no seu cotidiano e agora presta atenção porque vai piorar. Pois é, isso aí que eu queria que você falasse. Por exemplo, nós temos aqui para o ouvinte, né,
para o internauta prestar atenção. Nós temos a medida provisória 814 de 2018, que é do setor elétrico, que o relatório vai ser votado amanhã no Senado. Nós temos uma comissão mista aqui da privatização da Eletrobras, que nem o pessoal da base está comparecendo, e temos o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras e da soberania. Queria que você falasse sobre os impactos e sobre essa frente, o trabalho, para que as pessoas possam participar também de uma frente como essa. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar um pouco a respeito deste impacto que as pessoas já estão sentindo de todo o desmonte da Petrobras, né? Então, a primeira coisa, quando eles eliminaram ou diminuíram, reduziram a história da obrigatoriedade do conteúdo local, ou seja, produzir no Brasil o que a Petrobras utiliza, que são as sondas, são as plataformas, são, né, os dutos, ou seja, todo o equipamento que a Petrobras utiliza no desenvolvimento das suas atividades, tinha, pela decisão, né, do presidente Lula e da presidenta Dilma, tinha um percentual obrigatório de ser produzido no Brasil, exatamente para gerar emprego no Brasil. E eles acabaram com isso, eles desmontaram, eles reduziram isto a índices ridículos. Então aí a gente já teve, por conta desse desmonte, juntamente com a coisa da Lava Jato, né, de desmontar as empresas, em vez de prender o corrupto, eles desmontam a empresa, né? Então nós tivemos já um desemprego astronômico. A nossa indústria naval foi desmontada de novo, entende? Todas as indústrias relacionadas a esse complexo, né? A cadeia produtiva do petróleo e gás já produziu, entende? Milhares de desempregados. Só que tem o seguinte, tem o preço da gasolina, do diesel e do gás, né? Que as pessoas já sentiram. Porque assim, durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós praticamente não tivemos reajuste do gás de cozinha. E agora o botijão, entende, já praticamente mais do que dobrou. Bom, a última vez que eu paguei R$90, pra tu ver, horrorizado. Pra tu ver, né? E aí nós tínhamos, durante o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, 30, 40 era o preço do botijão, não passava disso, né? A gasolina também, né? Faziam, os coxinhas batiam panela e faziam manifestação a R$2,80, R$2,70, e aí você não vê, né, as camisas da seleção batendo panela por 4 e tanto. Só que vai piorar, porque está hoje nas matérias de que por conta das crises e de problemas, o preço do petróleo internacional já subiu, né, para $70 o barril e tem uma perspectiva de subir mais. Ao subir mais, e com o mecanismo que eles adotaram, porque o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, eles tinham uma política de equilíbrio, né? Então, quando subia, quando baixava, eles mantinham na média. Então, é por isso que não tinha impacto na bomba de gasolina, como nós temos acontecendo, como aconteceu agora recentemente, às vezes 4 ou 5 reajustes na bomba de gasolina durante uma semana. Então, pode se preparar, porque a gasolina vai subir mais e o gás vai subir mais. E o pessoal cozinhando com lenha já. Já cozinhando com lenha, porque são milhões de pessoas que voltaram para a lenha, porque não conseguem comprar o botijão. Imagina, o salário mínimo é, né, R$1.000, você vai gastar 100, 10% no bujão de gás. Entende? Não vai comprar. Só se não comer. Mas aí ou cozinha, ou tem o gás para cozinhar e não tem o que botar na panela, ou tem a panela e não tem o gás para cozinhar. Esse é o dilema de milhões de brasileiros, infelizmente. A outra questão ainda no desmonte da Petrobras, que está tendo pouco debate, foi assim um debate mais de alguns estados e de algumas dos petroleiros e tal, é a história das fábricas de fertilizantes. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Portanto, fertilizante para o Brasil é matéria-prima de primeira necessidade. Se você não produz no Brasil, e o sistema de petróleo e gás é responsável pela produção de fertilizante, as fábricas de fertilizantes são vinculadas à cadeia produtiva de petróleo e gás. Então, se você não produz, você importa. Ao importar, você paga o preço absurdo, ainda mais
porque nós estamos tendo uma alta de dólar. Né? O dólar, estão anunciando que vai chegar a R$4. Né? Então, se você juntar as duas políticas, o desmonte das fábricas de fertilizantes, ampliando a importação de fertilizantes e o aumento do dólar, os alimentos aqui no Brasil e também a exportação que entra e mantém a cadeia produtiva também vai sofrer. Então aí toda essa rapaziada alegre, né, do agronegócio que fica falando contra o Lula, contra a Dilma, eles vão sofrer as consequências desta política, entende, de desmonte das fábricas de fertilizantes. Esses são dois exemplos bastante concretos do cotidiano das pessoas. É a comida, é o combustível e é o gás de cozinha. Altamente impactados por esta política, né, que eles adotaram aí a toque de caixa, de desmonte e a outra coisa gravíssima, né, é que a riqueza que nós temos no país em termos de petróleo, que está, né, foi descoberto por um grande brasileiro, que inclusive eu espero que a gente tenha a oportunidade de homenageá-lo quarta-feira, né, no lançamento da campanha O Petróleo é do Brasil, que é o Guilherme Estrela, que a gente, essa riqueza que estava pelo modelo de partilha, pela forma como e pelo tempo, né, de execução dos leilões espaçados, exatamente para a gente poder garantir esta riqueza para o futuro, ou seja, ser um passaporte para o futuro, com a destinação inclusive de 75% para a educação, 25% para a saúde. Isso tudo foi jogado no lixo, porque agora eles estão fazendo um leilão aonde o barril de petróleo, que hoje está a $70, né, que é extraído aqui pela tecnologia que a Petrobras desenvolveu, entende, a $8 por barril, ou seja, nós temos, entende, $8 para produzir e um preço de $70 atual, com perspectiva de crescer. Portanto, está aí o tamanho da fortuna que nós temos e nós estamos leiloando esses poços de petróleo do pré-sal, vendendo a menos de um preço de uma garrafinha de água. Né? Então, sabe, ou seja, está sendo vendido a menos do preço de custo de retirar. Ou seja, isso não é venda, isso é doação. Isso é crime de lesa pátria. É crime de lesa pátria. É pegar a riqueza. Só para as pessoas terem a dimensão, nós temos poços do pré-sal com potencial já tem poços com produção diária de mais de 500 mil barris. Nós temos poços com potencial de 1 milhão de barril dia. Entendeu? Então, sabe, gente, é pegar uma riqueza que poderia fazer com que... E entregar de mão beijada. Aquela medida provisória que deu isenção fiscal. De 1 trilhão. De 1 trilhão? Quando é que você dá isenção fiscal para uma Shell da vida, para uma Exxon da vida, entende? De 1 trilhão. Dinheiro que poderia estar aqui, entende, ajudando a minorar o sofrimento da população que está sem casa, que está sem emprego, que está sem oportunidade, entende, de atendimento digno de saúde, oportunidades educacionais. E a Eletrobras é outra, né? Nós temos o maior parque energético com base na água, né? Temos os reservatórios, inclusive, que aí junta dois interesses estratégicos, né? A produção de energia barata, tá? E ainda reservatório de água. Né? Não esquecendo que o Brasil tem 12% da água doce do planeta. E água é um bem que, pelo qual se tem guerras, entende? Em várias regiões do planeta. Né? Então, para nós aí, esse desmonte todo, né? Da Petrobras, da Eletrobras e das outras empresas, né, como é o caso, estão desmontando a Caixa Econômica, estão desmontando o BNDES, estão desmontando o Banco do Brasil, estão desmontando... São 75 empresas todos os instrumentos de desenvolvimento e de inclusão social que o país tem. É por isso que a gente tem que resistir e lutar, né? Exatamente. Nosso programa está acabando, eu queria que você deixasse o convite aos internautas. Então, a Frente em Defesa da Petrobras
e a Frente em Defesa da Soberania Nacional, que são duas frentes parlamentares mistas, envolvem senadores e deputados, estão convidando, porque agora nesta quarta-feira, dia 9 de maio, a partir das 15h30, nós vamos ter o lançamento da campanha O Petróleo é do Brasil. E esta campanha, que vai ter vídeo, vai ter redes sociais, vai ter material para poder divulgar e atuar, é exatamente uma campanha de resistência. Resistência pelos interesses do Brasil, interesses do povo brasileiro, e resistência e enfrentamento a essa política louca, entende? Tresloucada, de entregar o país a preço de banana para os interesses internacionais, de maneira muito especial aos Estados Unidos. Então, nós estamos aí juntamente com as entidades dos petroleiros, entidades sindicais, entidades da sociedade civil, lançando esta campanha, e nós gostaríamos que todos pudessem se engajar. E essa campanha da Petrobras vai estar, do Petróleo do Brasil, vai estar diretamente articulada também com toda essa luta contra o desmonte e a privatização da Eletrobras, dos Correios, e de todas a estrutura que o país tem e que deveria estar a serviço do país e do povo brasileiro, e não a serviço de uma quadrilha que está entregando, eu não digo a preço de banana, está entregando de graça, entende, para os grandes interesses internacionais, numa política vira-lata, como o presidente Lula costuma dizer. Então é a liberdade do Lula e é a soberania do Brasil. Então são estas duas campanhas que elas caminham juntas, até porque a perspectiva do Brasil voltar a praticar, a exercer, a executar a sua soberania e os interesses do povo brasileiro está diretamente ligada ao projeto que o presidente Lula defende, e que é o projeto que a maioria da população expressa nas pesquisas a vontade de colocar de novo à frente do governo brasileiro a partir de 1º de janeiro de 2019. Muito obrigada pela sua participação. Na madeira, como minha mãe ensinava. Muito obrigada pela sua participação, Ideli Salvati, muito honrada com a sua presença. Eu que acompanhei tanto o seu trabalho aqui no Congresso Nacional, você é uma mulher guerreira e a gente está junto aí nessa luta toda. E a você, internauta, muito obrigado, meu agradecimento, meu carinho, meu beijo. Quiser assistir de novo, entre no Facebook do PT na Câmara, e até uma próxima oportunidade. Beijo.